E aí, alguém já parou para pensar como um piloto consegue voar no meio de uma nuvem fechada sem ver absolutamente nada na frente? Pois hoje a gente vai entrar no cockpit para desvendar esses segredos. Vamos entender como os instrumentos conseguem transformar coisas que a gente não vê, tipo a pressão do ar e ondas de rádio, em informações cruciais para um voo seguro. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, por que os sentidos humanos enganam? Depois, como os aviões leem o ar para saber a velocidade e altitude. A gente vai ver como eles se orientam com giroscópios, navegam usando rádio, checam a saúde do motor e, no final, como tudo isso virou um moderno cockpit de vidro. Então, vamos lá. Pode parecer estranho, mas um dos maiores desafios de voar não é a máquina, e sim a nossa própria cabeça. Os nossos sentidos, que são ótimos aqui no chão, lá em cima podem pregar peças perigosíssimas. Principalmente quando a única coisa que se vê pela janela é branco. Imagina só, voando dentro de uma nuvem sem nenhuma referência visual. O cérebro da gente fica completamente perdido. Uma leve inclinação da asa pode parecer um voo reto. Uma aceleração pode dar a nítida sensação de que o nariz do avião está subindo. O nome disso é desorientação espacial, e é uma das coisas mais perigosas que existem na aviação. E é exatamente por isso que os instrumentos são muito mais que simples ferramentas. Na verdade, eles são os verdadeiros sentidos do piloto. Eles mostram a verdade nua e crua, com dados objetivos, ignorando completamente as sensações malucas que o corpo pode estar sentindo. Beleza, já entendemos por que os instrumentos são tão vitais. Mas como é que eles funcionam? Como um avião sabe a que velocidade ele está ou a qual altitude? A resposta está em ler o ar. E para isso, existe um sistema muito inteligente chamado pitot estático. A ideia por trás do sistema é, na verdade, bem simples. Ele basicamente mede dois tipos de pressão. A primeira é a pressão estática, que é a pressão do ar ambiente ali em volta do avião. E a outra é a pressão de impacto, que é a força do ar batendo de frente no avião, captada por aquele tubinho ali na frente, o famoso tubo de pitot. E o princípio por trás de tudo é esse aqui. A pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar que está sobre a gente. Então, quanto mais alto se sobe, menos ar tem pesando em cima e a pressão diminui. É essa variação, que parece boba, que os instrumentos medem com uma precisão incrível. E como isso vira um número no painel? Bom, dentro do altímetro tem uma caixinha de metal selada, como se fosse uma pequena sanfona. Conforme o avião sobe e a pressão do ar do lado de fora diminui, essa sanfona se expande. E esse movimento é o que mexe os ponteiros no mostrador. Simples e absolutamente genial. Já o velocímetro funciona comparando as coisas. Ele mede a diferença entre a força do ar batendo de frente e a pressão ambiente. Quanto maior for essa diferença, mais rápido o avião está voando. Faz todo sentido, né? E aquelas faixas coloridas ali são como um semáforo para o piloto, mostrando as velocidades seguras para cada fase do voo. Certo, então a gente já sabe a nossa velocidade e a nossa altura. Mas, e a direção? Como é que o piloto mantém o avião reto e nivelado sem nenhuma referência lá fora? A resposta vem de um princípio da física que a gente já viu em brinquedos, o giroscópio. A grande mágica do giroscópio é que ele é teimoso. Quando ele está girando em altíssima velocidade, ele simplesmente se recusa a mudar de posição. Então, enquanto o avião se inclina, vira e sobe ao redor dele, o giroscópio fica lá paradinho, servindo como um ponto de referência estável, um horizonte artificial para o piloto. E para manter esses peões girando a milhares de rotações por minuto, os aviões usam dois sistemas. Um a vácuo, que basicamente usa a sucção do ar para girar o rotor, e um sistema elétrico. A maioria dos aviões tem os dois, por segurança. Se um falhar, o outro assume. Na aviação, redundância é tudo. Esses giroscópios são o coração de três instrumentos cruciais. O indicador de atitude, que é o nosso horizonte artificial. O indicador de rumo, que funciona como uma bússola super estável e confiável. E o coordenador de curva, que mostra para o piloto se a curva que ele está fazendo está redondinha e eficiente. Ok, estamos voando reto, nivelado com a velocidade e a altitude sob controle. Mas, para onde? Para navegar com precisão, ainda mais sem visibilidade, os pilotos dependem de verdadeiras estradas invisíveis no céu, feitas de ondas de rádio. A base dessa navegação por rádio é o VOR. Pensa em cada estação VOR como se fosse o centro de uma roda de bicicleta, com 360 raios. Cada raio desses é um caminho, uma radial, que o piloto pode seguir, ele sintoniza a frequência da estação, escolhe o raio que quer seguir e o instrumento o guia exatamente por essa linha imaginária. É uma autoestrada no céu.
Agora, para pousar com visibilidade zero, aí entra em cena o ILS. É o padrão ouro. Basicamente, são 3 componentes. O localizador, que alinha o avião com o meio da pista, o glide slope, que cria uma rampa de descida perfeita, e os marcadores, que apitam na cabine avisando a distância até a pista. E o resultado é este. No painel, o trabalho do piloto é manter 2 agulhas cruzadas bem no centro. Se ele conseguir fazer isso, o avião vai descer por um caminho tridimensional perfeito, um verdadeiro trilho invisível que leva ele direto para a cabeceira da pista, mesmo que ele só vai enxergar o asfalto nos últimos segundos. É incrível. E como tanto avião no céu, como o controle de tráfego aéreo sabe quem é quem? É aí que entra o transponder. Ele funciona como a placa de um carro. O radar em terra pergunta quem está ali, e o transponder responde com um código único e altitude exata do avião. É o que permite que tudo seja organizado e seguro. Muito bem, o avião está voando direitinho, no caminho certo, com segurança, mas e o coração da máquina? Vamos dar uma olhada bem rápida nos instrumentos que monitoram a saúde do motor e garantem que tudo continue funcionando como um relógio. Para medir temperaturas altíssimas dentro de um motor, a engenharia usa uns truques bem legais. Um deles é o termopar. Você junta 2 metais diferentes e, quando eles esquentam, geram uma pequena voltagem. O outro jeito é usar um fio que muda a resistência elétrica conforme a temperatura sobe. 2 formas simples de saber se as coisas estão esquentando demais. E claro, além da temperatura, os pilotos estão sempre de olho na pressão do óleo, na rotação do motor, no torque que ele está produzindo e, obviamente, no combustível. Cada um desses mostradores é uma pecinha do quebra-cabeça que monta o quadro completo da saúde do motor. Bom, a gente viu todos os princípios clássicos que são a base da aviação há décadas. Mas como tudo isso se parece num avião novinho em folha? Chegou a hora de a gente entrar na era digital e ver a revolução do cockpit de vidro. E o contraste é impressionante. De um lado, aquele mar de reloginhos analógicos, cada um mostrando uma única informação. Do outro, o cockpit de vidro, com tudo integrado em telas digitais, de forma clara e organizada. A aparência mudou da água para o vinho, mas a informação por trás de tudo, a pressão do ar, a rigidez do giroscópio, os sinais de rádio, continua sendo exatamente a mesma. E com isso, a gente decodificou o cockpit. Vimos que por trás de toda a tecnologia, das telas de LCD e dos computadores, estão os mesmos princípios da física que a gente viu hoje. Os mostradores evoluíram, mas a essência do voo por instrumentos ainda está lá. E isso nos deixa com uma pergunta. O que será que o futuro reserva para o cockpit? Obrigado pela companhia nesta análise